pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, sou professor de Geografia do Brasil aqui do cursinho. E hoje nós vamos ver a nossa unidade número 9, aula 9, parte 1, Grandes Formações Vegetais do Brasil. Eu preciso frisar, antes da gente dar início à nossa aula, que nós vamos dividir este conteúdo como está na sua apostila. As Grandes Formações Vegetais do Brasil, nós temos a unidade 9 e a unidade 10, porque é um conteúdo extenso e muito importante para a gente estar passando para vocês. Vocês têm que entender este conteúdo, que ele é muito importante para o vestibular. Haja vista que este conteúdo ele está muito evidente nas mídias e também no meio científico também, né? Então, eu preciso que vocês observem também que alguns conteúdos que estão na sua apostila, lá na unidade número 10, ela se encontra também durante as nossas aulas aqui na nossa unidade número 9. Então, eu peço para vocês não ficarem muito presos ao conteúdo, se ele está na sua apostila na unidade número 9 ou se ele está também na sua unidade número 10. Somente lembrando que eu vou passar todo o conteúdo das duas partes, unidade 9 e a unidade 10. Eu só troquei um pouco a sequência para ficar mais didático para vocês estarem entendendo melhor. Bom, o nosso objetivo da nossa aula de hoje é ver, principalmente, e entender as características gerais das formações vegetais do Brasil, Então, nós vamos ver algumas características sobre a Mata Atlântica e também sobre a Floresta Amazônica também. E alguns retratos também, como que era a formação vegetal do Brasil há alguns anos atrás e como que ele está hoje. Então, como é de costume, no final da nossa aula, eu deixarei um resumo para vocês. Vamos fazer um exercício resolvido no final desta aula e deixarei alguns exercícios propostos na sala do Class. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos recapitular o que nós vimos na aula passada. Então, a gente viu que a zona tropical, a precipitação no decorrer do ano não é uniforme, ou seja, existe algumas características que algumas épocas dos meses, do ano, algumas estações principalmente, ocorre mais ou menos precipitações nas zonas tropicais. A gente viu também que na zona tropical ela pode ser classificada em áreas úmidas, semiúmidas e secas. Também vimos que uma das maiores consequências negativas na vegetação da zona tropical é o aumento da variabilidade climática, seca em determinadas épocas e precipitação elevadas em outras. Está intensificando, essa seca e essa precipitação elevada, O que caracteriza principalmente durante as épocas de seca, que é entre maio e setembro, nessas localidades, são o aumento das queimadas, como a gente pode ver muito durante essas épocas nos meios de comunicação. Também vimos que o clima desértico existe uma elevada amplitude térmica também. E também vimos que no Brasil não existe áreas desérticas, mas sim áreas semiáridas, no caso, Alguns estudiosos, hoje, eles afirmam que algumas áreas das regiões semiáridas brasileiras podem se tornar futuramente em áreas desérticas. Essas localidades é principalmente nas áreas do sertão nordestino, que está ocorrendo o processo de desertificação. Então, vamos começar, pessoal, a nossa aula de hoje, Vamos primeiro apresentar a vocês algumas características gerais das grandes formações vegetais do Brasil, Ou seja, são as características gerais, depois nós vamos para as características específicas de cada formação vegetal. Nas características gerais, nós temos alguns estudos, ou nós temos alguns grupos, muito importantes que fazem das formações vegetais do Brasil muito importante para o mundo. Bom, alguns estudos relacionam a vegetação, o quê? A sua formação, principalmente, a partir do clima e relevo. Ou seja, o clima e o relevo é muito importante para determinar, qual vai ser a vegetação predominante naquela área. Nós chamamos, esse estudo de vegetação junto com o clima e o relevo, que são as características, de domínios fitogeográficos. Ou seja, os domínios fitogeográficos é o que ele relaciona a vegetação com o clima e o relevo.
Também nós sabemos também que para ter uma formação vegetal em alguma determinada área, é muito importante as condições climáticas daquela área, ou seja, a sua temperatura, a umidade e a luz solar. Ou seja, se eu tenho uma temperatura mais elevada, eu vou ter naquela localidade uma característica X de alguma formação vegetal. Se eu tenho uma umidade menos elevada, ou seja, uma umidade relativa do ar muito baixa naquela localidade, eu vou ter também uma formação vegetal diferente de alguma localidade que tem uma característica de alguma umidade relativa do ar alta. Mesma coisa a luz solar. Se a luz solar eu tenho naquela localidade aproximadamente 10 horas por dia, 8 horas por dia, eu vou ter uma vegetação predominante naquela área. Se eu tenho menos luz solar numa determinada área, eu vou ter também um outro tipo de vegetação. Lembrando que essas vegetações de mais umidade, menos umidade, temperatura elevada ou temperatura baixa, mais luz solar ou menos, nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, das nossas unidades 9 e 10. E também nós temos as condições pedológicas, ou seja, as condições do solo. Se o solo daquela localidade ele é mais rico em nutrientes ou mais pobres em nutrientes, se é um solo mais claro ou um solo mais escuro, nós vamos ter também um tipo de vegetação predominante naquelas localidades. E um outro termo muito importante para a gente determinar qual vegetação que nós vamos ter em uma determinada área é sua altitude e da forma do relevo. Isso é muito incomum quando a gente acaba vendo os morros ou montanhas. São um tipo de vegetação diferente de uma área mais plana, né, também. E aí agora nós entramos nos grupos, né? Nós temos 2 grupos grandes, principalmente sobre as formações vegetais do Brasil. Nós temos o grupo florestal, que é constituído pela Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, a Mata Amazônica e o Mangue. Então, esse grupo de floresta, né? De florestal. Então, lembre-se, quando se pedir o grupo florestal, vocês têm que lembrar das principais florestas brasileiras, no caso da geografia do Brasil e no caso das formações vegetais do Brasil. Então, o grupo florestal é a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, a Amazônia e Mangue. E nós temos o grupo do campestre também, que é constituído pelo Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal, né? Que são características próprias do campestre, ou seja, são uma formação vegetal diferente do grupo florestal. Quando a gente pega as imagens, por exemplo, de um grupo florestal, de um grupo campestre, a gente percebe, só a partir das imagens, que elas têm as suas características diferentes, né? Tanto quanto nas suas folhagens, nas suas raízes, tipo de solo principalmente. Então, a formação vegetal pode ser caracterizada, aí está na sua apostila. Mas este assunto nós vamos nos aprofundar lá na nossa unidade no número 10. Então, a formação vegetal, ela tem as suas características, principalmente quanto à sua umidade, quanto às folhas, como eu já disse mesmo, quanto à sua forma. Essa forma pode ser o tamanho das folhas, do caule, da profundidade das raízes e também na sua dinâmica, ou seja, o seu tamanho das árvores e todo o processo da formação do vegetal. Também ela é muito importante quanto à sua formação e quanto à sua variedade de espécies. Ou seja, em determinadas áreas, mesmo nós temos um tipo de floresta, como por exemplo a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica, a variedade de espécies, ou seja, de animais ou espécies de formações de vegetais, as próprias árvores, é diferente. Por exemplo, quando eu pego a floresta amazônica e comparo com a Mata Atlântica, essas características, que é a variedade de espécies, elas são diferentes numa área para outra. Até mesmo quando nós pegamos 2 áreas mais próximas agora, como por exemplo o Cerrado
E também nós temos a floresta amazônica, que são duas espécies, são duas formações muito próximas, né? Uma entra no grupo florestal e a outra é do grupo campestre. Também nós temos uma variedade de espécies muito diferentes uma das outras, né? Por causa do quê? Aí entra as condições do quê? De temperatura, umidade, luz solar, os solos, altitudes e a formação do relevo. Entrando agora, como eu disse, né, lá no início da nossa aula, nós vamos fazer algumas comparações, como era a cobertura, né, e o uso do solo do Brasil. Aí, no caso aqui, nós temos uma comparações em algumas décadas, algumas épocas diferentes, daí no caso, mas nós vamos olhar principalmente aqui de 2018. Ou seja, em 1985, nós tínhamos essas principais características das formações vegetais e também o uso do solo. Olha só, então nós tínhamos este verde mais escuro, nós tínhamos a floresta amazônica, depois aqui esse verde mais próximo ao litoral, olha só, que pega a parte do sul e sudeste, nós tínhamos a Mata Atlântica, também aqui sobre a Bahia e Espírito Santo, nós tínhamos também a Mata Atlântica, depois nós tínhamos o Cerrado e algumas outras coberturas vegetais. E essa área mais clara, né, essa área, podemos dizer, um amarelo mais escuro, né, um laranja mais claro, essa daqui era o uso e ocupação dos solos, né? São as áreas que já tinham sido desmatadas, né? Eram as áreas mais onde nós tínhamos principalmente grandes cidades, né? Nós tínhamos as localidades mais populosas. Depois nós temos um outro mapa aqui do lado, as áreas onde está tendo o quê? O desmatamento. Olha só o desmatamento, nessas áreas verdes. Isso foi um retrato de 1985 a 2018. Então, são as principais áreas onde que os cientistas, a partir das imagens de satélite principalmente, ou de balões meteorológicos, eles conseguiram, daí no caso, identificar onde que estava tendo a maior perda, né, das áreas florestais, ou seja, das áreas vegetais do Brasil. E é nítido, né, pessoal, que a gente percebe que é principalmente sobre o cerrado brasileiro, daí no caso, e na floresta amazônica também, né? São as áreas onde nós temos as maiores perdas da vegetação durante este período, de 1985 a 2018. E o outro mapa, né, ao lado, daí no caso, este daqui, onde eu estou passando o mouse, é a cobertura vegetal de 2018. Então, nós podemos ver algumas diferenças de 1985 a 2018, principalmente sobre a floresta amazônica e também sobre o cerrado brasileiro e algumas áreas, principalmente sobre a Mata Atlântica, né? Áreas que no mapa do meio ele identifica, né, certamente e corretamente as áreas onde nós estamos tendo os principais desmatamentos sobre o Brasil. E aqui nós temos alguns dados aqui nessa tabela, né, que diz algumas características sobre o desmatamento. Por que estamos tendo essas mudanças, né? Então, nós temos aqui principalmente a área que teve mais evolução, né, de todas as características, é a parte agropecuária, ou seja, ela ganhou um grande espaço de 1985 a 2018, né? Daí no caso. E também aqui ele traz um dado mais frisante, né? Que nós perdemos 85 milhões de hectares de áreas naturais de 1985 a 2018 aqui no Brasil. Na imagem que eu estou apresentando agora, nós temos a evolução do desmatamento da Mata Atlântica. Então, nós temos aqui uma projeção que foi feita aqui do século XVI, aí agora a projeção correta do século XXI, né? Então, no século XVI, nós temos esta imagem aqui, que é um verde mais claro. Então, olha só como a Mata Atlântica, ela pegava toda praticamente a área sobre a região sul,
todo o estado aqui de São Paulo e algumas outras localidades, principalmente sobre o litoral do nordestino, daí no caso, e de toda a região sudeste. Olha só, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda essa área nós tínhamos a Mata Atlântica. E nós vemos agora nesse verde mais escuro, que está um pouquinho difícil para a gente identificar, né, que são alguns pontos localizados, é como que está a Mata Atlântica nos dias atuais, né? Ou seja, são pontos, né, bem localizados, principalmente sobre o litoral da região sudeste, parte aqui sobre o Paraná e parte sobre Santa Catarina principalmente. Ou seja, nós perdemos quase a sua totalidade. E no mapa ao lado, nós temos a Mata Atlântica de 1500 e 2007, né? Aí nós podemos ver também, é uma relação muito parecida com o mapa ao lado, né? Nós vemos algumas áreas onde que nós tínhamos a Mata Atlântica, olha só, ela era bem assim, consistente sobre o litoral e sobre algumas áreas mais interiorianas do nosso continente. Nós vemos que em 2017, né, nós temos pontos bem específicos. Lembrando que de 2007 até hoje, né, 2021, essas áreas diminuíram bastante. Então, aqui eu trago um outro exemplo para vocês estarem vendo a evolução do desmatamento da floresta amazônica, né? De 1997 a 2015. Quais são os pontos, principalmente, onde que está tendo o desmatamento dessas áreas verdes, né? Aqui é um mapa, né, daí no caso interativo, que ele vai mostrando ano a ano, de 1997 a 2015, como está ocorrendo o desmatamento. Então, vocês podem observar a partir desta animação que são principalmente essas áreas mais, podemos dizer, entre as bordas da floresta amazônica, né, que está sendo desmatado, principalmente a partir da grande evolução da agropecuária, daí no caso, né, que é a plantação de soja, milho, algumas outras culturas também, e a pecuária também, né, pessoal, que eles acabam utilizando essas áreas para aumentar a sua produção da pecuária, né, aqui no Brasil. Lembrando que essas áreas, pessoal, é muito pouco desmatamento para a expansão urbana, né? A expansão urbana não se caracteriza muito nesse grande desmatamento da floresta amazônica. Então, a gente pode ver que a grande parte da sua borda da floresta amazônica está sendo toda desmatada, e a gente vê que na parte mais interioriana, na parte mais do interior da floresta amazônica, ocorre muito pouco, né? Ou ocorre uma grande diminuição, daí, no caso, comparado com toda a borda da floresta amazônica, no seu grande desmatamento. Então, é nítido a gente ver como está sendo desmatado a floresta amazônica. E aqui também eu trago uma evolução também de todo o desmatamento do cerrado, né? O cerrado que foi muito castigado, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, né? No seu desmatamento. Então, a gente pode ver que o cerrado, aqui o mapa, ele identifica corretamente aonde que está localizado, né, o cerrado, ou seja, nós temos o cerrado na região sudeste, na região centro-oeste e parte da região também nordeste, né? Então, o cerrado, ele se constitui, né, em toda essa área aqui do mapa. Então, as áreas verdes é a área onde que nós temos a vegetação ainda do cerrado, e a parte onde que está pintado em vermelho e meio rosa escuro é onde está sendo desmatado todo o cerrado, né? Ou seja, principalmente pelas queimadas e pelo próprio desmatamento do homem, para ele estar podendo expandir a sua produção agropecuária e a área pecuária também. E aonde que está em azul, né, que é um pouco mais difícil da gente poder identificar neste mapa, é onde que está principalmente as águas, né, os grandes rios de todo o cerrado brasileiro. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora a evolução do desmatamento do estado do Paraná de 1890 a 1990. Este conteúdo ele pode aparecer também no vestibular da UEL para você, então achei importante estar mostrando, né? Então, em 1890, a gente pode ver que a Mata Atlântica, ela era o quê? Quase na sua totalidade sobre o estado do Paraná, né?
Só algumas localidades, mais na região do centro, leste e sul do estado, havia alguns pontos muito específicos onde não havia a Mata Atlântica. Já em 1930, percebe-se que a região norte e norte velho do Paraná e na região dos Campos Gerais já houve uma aceleração no seu desmatamento. Região norte e norte velho do Paraná, principalmente pela colonização e a partir de então o surgimento de algumas cidades e posteriormente para se plantar o café, e na região dos Campos Gerais porque começou a surgir também algumas culturas, principalmente, e também o surgimento de algumas cidades. Em 1950, percebe-se que houve uma expansão do grande desmatamento da Mata Atlântica, né, sobre a região norte, norte velho, e chegando ao Novo Norte também, né, e a região dos Campos Gerais, né, houve um grande desmatamento e já também começa a avançar para a região sul e centro do estado. E já em 1990 a gente pode ver, pessoal, houve quase a totalidade do desmatamento da Mata Atlântica sobre o estado do Paraná. Percebe-se que existem alguns pontos muito específicos, né, de preservação da Mata Atlântica e principalmente sobre a região serrana aqui do estado do Paraná. Algumas dessas áreas estão ainda preservadas principalmente a partir de leis estaduais ou leis federais que tentam, né, preservar a Mata Atlântica aqui do estado do Paraná. E por fim, eu apresento este último mapa para vocês, né, que é sobre a vegetação nativa brasileira entre 1985 e 2019, as suas perdas durante este período. Então aqui nós temos os principais biomas brasileiros: Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica e a Caatinga. E percebe-se que a partir desses dados que o Cerrado e o Pampa foram as áreas que nós tivemos maior perda da vegetação nativa durante este período, né? Ou seja, o Cerrado ele perdeu 21,3% e o Pampa 21%, né? E a Mata Atlântica, mesmo ela sendo muito desmatada desde a colonização brasileira, né? Sabemos que a colonização brasileira ela começou sobre o litoral brasileiro, em sentido litoral, ao sentido interioriano do nosso país, mesmo assim ela perdeu 10,3%. Sabemos também que a Mata Atlântica é o bioma mais desmatado até os dias atuais aqui no Brasil. Lembrando que quando eu falo que é o bioma mais desmatado, eu estou me referindo desde a colonização brasileira, ou seja, desde 1500, né? E agora, caminhando para a nossa aula, vou mostrar para vocês as principais características do quê? Da floresta amazônica e do cerrado. Começando com a floresta amazônica, ela apresenta um clima quente e úmido, o que favorece as condições de vegetações mais densas, possui uma riqueza muito grande de espécies de vegetais e animais, muito ainda nem catalogados, ou seja, muitas ainda nós nem conhecemos ainda, né? Algumas espécies de animais e de vegetais que ainda está na floresta amazônica ainda. A vegetação na floresta amazônica é latifoliada, ou seja, com espécies de grandes portes, né? Ou seja, as árvores são muito altas, são grandes árvores, e as folhas tendem a ser principalmente largas. Existem 3 tipos de formações vegetais bem distintas na floresta amazônica, né? Principalmente são as matas de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Bom, a mata de terra firme ela corresponde a 90% de toda a floresta amazônica, sendo caracterizada por árvores de grande porte. Um exemplo dessas árvores são o quê? O mogno, o cedro e a castanheira. Já a mata de várzea, ela é marcada por inundações durante o período de cheias, visto que ocupa terras baixas e drenadas por pequenos cursos de água. Ou seja, são aquelas áreas onde nós temos os períodos de chuva na floresta amazônica, elas ficam o quê? Submersas, ou parte dela submersas pelas inundações ocorridas a partir das chuvas. E a mata de igapó, por sua vez, consiste na área inundada da floresta amazônica,
amazônica por se desenvolver nas margens dos rios da região. Ou seja, também na floresta amazônica nós temos as áreas inundadas também. E essa mata de igapó, que é uma espécie, né, vegetal da floresta amazônica, ela fica sobre essas áreas inundadas. Então, sobre a floresta amazônica, o que nós temos que guardar? Que a vegetação ela é latifoliada com espécies de grande porte, ou seja, árvores de grandes portes, e as suas folhas são largas. E existe também 3 tipos de formações vegetais, né, na floresta amazônica, que é o quê? A mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Já a Mata Atlântica, daí no caso, pessoal, foi o primeiro bioma, como eu já mesmo disse anteriormente, a ser explorado durante a colonização. Possui uma vegetação densa, mas de menor porte que a amazônica, ou seja, a floresta amazônica ela é mais densa do que a Mata Atlântica. O bioma ocupa 1,3 milhões de quilômetros quadrados e está presente em 17 estados do território brasileiro. A fitogeografia é a mais desmatada do Brasil, como eu mesmo disse, e a Mata Atlântica ela é estratificada, com grandes árvores também. É uma característica muito semelhante também à floresta amazônica. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do território brasileiro, constituída-se por planaltos e serras. Por quê? Ela está presente principalmente sobre o litoral brasileiro, nas regiões de serras, daí no caso, né? Na Mata Atlântica existe cerca de 20 mil espécies de vegetais, o que corresponde a aproximadamente 35% das espécies brasileiras. E muitas espécies também de vegetais e de animais que constituem ainda sobre a Mata Atlântica é desconhecida, né? Ou seja, não estão ainda catalogadas ainda. Então, essas são as principais características sobre a vegetação da Mata Atlântica e da floresta amazônica que vocês têm que saber. Lembrando que as outras características de clima, relevo, população, nós já estudamos nas aulas anteriores. O foco da nossa aula é falar sobre as formações vegetais nessas áreas. Resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu o quê? Que as condições climáticas para a gente ter uma formação vegetal, ela depende da temperatura, umidade, luz solar, dos solos, da altitude, da forma do relevo. Todas essas características, elas influenciam o tipo de formação vegetal em uma determinada localidade. A formação vegetal ela pode ser caracterizada quanto à umidade, quanto às folhas, quanto à forma, quanto à sua formação e quanto à variedade de espécies. Lembrando que cada um desses itens nós vamos estudar lá na nossa última aula da unidade 10, mas está presente esse conteúdo no início da sua unidade número 9, aí da apostila de vocês também. Então, as características de vegetação da floresta amazônica é de clima quente e úmido que favorece as condições de uma vegetação mais densa, né? Ou seja, quanto mais úmido e quente uma determinada local, a sua vegetação tende a ser mais densa. A vegetação também na floresta amazônica é latifoliada, ou seja, com espécies de grande porte e de folhas largas. Já na nossa Mata Atlântica, que está presente em 17 estados, ela é estratificada, ou seja, com grandes árvores, característica muito comum também lá na floresta amazônica. E a fitogeografia mais desmatada do Brasil é a Mata Atlântica. Lembrando que quando eu falo que é a área mais desmatada do Brasil, estou falando desde a colonização brasileira. Bom, agora vamos ver uma questão do Enem, como que caiu esse conteúdo na prova daí no caso. E a questão diz assim: a vegetação da Mata Atlântica ela é composta por diferentes formações vegetais, predominantemente do tipo floresta tropical, que apresentam diferentes fisionomias conforme fatores como o clima e o relevo. Lembrando, existem alguns outros fatores como eu mostrei para vocês, mas na questão eles só colocaram 2 fatores. Aí eles fazem a seguinte pergunta: qual afirmativa abaixo apresenta uma característica da vegetação da Mata Atlântica? Aí eles colocam a alternativa A, B, C, D e E. Pause o vídeo, faça a questão, depois vocês voltam para ver se vocês acertaram essa questão.
Então, a resposta correta, pessoal, é a alternativa D, que diz assim, índice muito elevado de biodiversidade por hectare. Ou seja, a vegetação da Mata Atlântica, ela apresenta, sim, uma elevada biodiversidade. Até mesmo eu falei que algumas partes dessa biodiversidade, ou seja, tanto quanto animal, tanto vegetal, ainda é desconhecida, como da floresta amazônica. Mas aqui está pedindo sobre a Mata Atlântica. Vamos ver as outras alternativas porque elas não estão corretas. A alternativa A, ela diz assim, presença de árvores retorcidas com galhos tortuosos. Não, pessoal. Galhos, né, ou árvores retorcidas, pessoal, é uma característica da vegetação do cerrado, que nós vamos ver nas próximas aulas. Uniformidade na vegetação da formação de florestas? Não, pessoal, nós não temos essa característica de uniformização na floresta da Mata Atlântica, né? Ocorrência de vegetação formada por gramíneas? Não, pessoal, nós não temos essas características. Essa característica de formação de gramíneas, que seria as gramas, pessoal, ela é presente principalmente, daí no caso, lá no sul do Rio Grande do Sul. Lá, daí no caso, no Pampas Gaúchos, né? A alternativa E, pequena quantidade de matéria orgânica nos solos. Não, pessoal, se tivesse pequena quantidade de matéria orgânica nos solos, nós não teríamos uma floresta tão densa, né? Daí no caso da Mata Atlântica, menos densa que a floresta amazônica, mas ela é considerada também densa, tá bom? Estou fazendo uma comparação entre floresta amazônica e a Mata Atlântica. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Então, pessoal, na nossa próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos dar continuidade à nossa unidade 9, mas vai ser agora a aula da parte 2, continua com o mesmo assunto, grandes formações vegetais do Brasil. O que nós iremos estudar? Nós vamos estudar outras características de formações vegetais do Brasil. Então, nós vamos ver o cerrado, nós vamos ver as outras características dos outros biomas brasileiros, tá bom? Faça os exercícios na apostila de vocês. Deixarei 3 exercícios propostos na sala do Class. Veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Lembrando também que esse conteúdo pode estar na sua unidade 10 também. Como eu expliquei no começo da aula, eu só fiz uma adaptação para ficar mais didático para vocês. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail ou pelas minhas redes sociais também. Desejo a todos bom estudo, ótima semana e nos encontramos na próxima aula. Abraço e até mais. Tchau, pessoal!